no ar mais um episódio do podcast Conexão Polivida. Eu sou a Juliana Ogawa, coordenadora administrativa da Clínica Polivida. Estarei apresentando mais uma vez o podcast, juntamente com o CEO da Clínica Polivida, que está ao meu lado, o Dr. Figueira, e com o nosso convidado, Dr. Antônio Tadeu da Costa. Eu peço para que o Dr. José Carlos Figueira se apresente, inicie esse podcast e apresente também posteriormente o Dr. Tadeu. Obrigado, Ju. Obrigado a oportunidade mais uma vez, sempre com o objetivo de informar ao público leigo, tanto empregadores quanto empregados, profissionais da área. Então é uma maneira de ter um material informativo interessante e sempre buscando profissionais com know-how que tenha algumas características diferenciadas aí sobre o assunto. Para manter uma média elevada, sempre teve no radar nosso convidado hoje, Antônio Tadeu da Costa, ATC, uma figura emblemática, mais de 40 anos de docente de experiência, formou gerações de profissionais na área de segurança. Realmente é um prazer, Tadeu, é um privilégio, uma honra, somos amigo pessoal e realmente a gente tem que ter esse nível de convidado aqui. E a gente tem certeza que vai ser um bate-papo aí, porque eu sei que você não gosta de falar muito, não é muito esperto na oratória, nas palestras, nas entrevistas. Então, gostaria que você fizesse uma apresentação aí da sua formação profissional e também um pouquinho do lado, especialmente também do lado familiar, que eu sei que você é um vozão, um paizão, um maridão. Então, realmente, fique à vontade, meu amigo. Visando a acessibilidade, vou fazer uma breve autodescrição, para que todos os participantes possam entender com quem estão conversando. Sim. Sou Antônio Tadeu da Costa, com 64 anos de idade, portanto, já enquadrado como etanário, ou seja, idoso, branco, com 1,80 m de altura, bateu 100 quilos, e isso resultou em uma bela protuberância abdominal, portanto barrigudo, já portador de uma alopécia areata frontal, portanto careca, o que sobrou são grisalhos. Há mais de 40 anos na docência, na implantação e implementação da área de segurança e saúde do trabalhador. Profissional muito mais tempo, com diversas formações, mas a ênfase hoje está no direito brasileiro, na proteção do direito brasileiro. Sou casado com Ângela há 39 anos, está tendo 40 no próximo ano, 3 filhos, Tadeu, engenheiro de segurança, Pedro, advogado, Lara, médica, inclusive na medicina do trabalho, com RQE e outras especialidades. Os 3 foram meus alunos, inclusive no curso de técnico de segurança. O técnico de segurança foi um castigo da mamãe Ângela. Vai estudar com seu pai. Para com a Night, né? E a proposta aqui hoje é sermos útil para o nosso ouvinte, de forma que eles possam entender um pouco mais as questões que implicam a segurança e saúde do trabalhador, de forma que eles possam adotar medidas e essas medidas possam trazer resultados, frutos. Investimentos em prevenção pode evitar uma série de prejuízos indesejáveis. E aqui nós vamos dar vários exemplos disso, de fortunas, inclusive, despendidas com acidentes de trabalho. E isso pode ser perfeitamente evitável.
Agora, recentemente, acabei de fazer uma palestra para uma grande organização e hoje nós conversamos nessa organização presente em 164 países apenas. O dano tem que ser zero, não é para ter acidente. Então essa é a nossa preocupação recorrente, né? E já podemos começar com conteúdos? Sim, deixa eu já. Vamos puxar o assunto realmente nisso, porque a Polivida, como um prestador de serviço para os empresários e sempre com a mesma linguagem também para os empregados, porque não há duas condutas, a conduta é a mesma, a conduta é visando o bem-estar do empregado e do empregador. Não há duas condutas, o que se é falado para um é falado para o outro, porque a ação certa é uma só. E a gente sabe que a gente tem vários perfis aí de empresários e tudo mais, de gestores, e consequentemente algumas dificuldades de entendimento do que é uma legislação trabalhista. Alguns entendem até que a gente é um órgão punidor, fiscalizador, e nós somos prestadores de serviço para essa empresa, a fim de que essas punições, essas multas, esses prejuízos realmente não aconteçam. Porque nós estamos vendo o que está acontecendo agora. A legislação é muito antiga. Agora, a evidência da fiscalização, a necessidade da fiscalização também não vai ser necessário, porque quem vai informar é o próprio empregador. Então, e veio com tudo isso o e-social. Mas antes da gente falar nisso, eu gostaria que você fizesse realmente uma introdução do que vem, como vem, até se chegar ao e-social da parte de saúde e segurança do trabalho, uma cronologia realmente para a gente chegar nesse momento atual. Ok. A história começa em 24 de julho de 1991, com o decreto 8.212, que trata da organização e custeio da Seguridade Social, combinado com o decreto 8.213, da mesma data, 1991. A partir do artigo 19 da Lei 8.213, nós temos uma definição do que é o acidente de trabalho. Aquele que ocorre pelo exercício do trabalho, a serviço da empresa, provocando lesão corporal, perturbação funcional, que cause a morte, a perda ou a redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. E aí, exaustivamente, exemplifica o acidente no trabalho, no local e no horário de trabalho, e o acidente do trabalho fora do local e do horário de trabalho. No artigo 20, define e equipara as doenças ocupacionais e as suas divisões, a doença do trabalho e a doença profissional. E exaustivamente, todas listadas no regulamento da Previdência Social. Mais tarde, nós vamos ter, lá primeiro, deixando aqui ainda em 91, já estabelece o seguro de acidente de trabalho, com novos enquadramentos. Na oportunidade chamado de SAT, Seguro de Acidente de Trabalho. E esse SAT, inclusive, está previsto no artigo 7º, inciso 28 da Lei Maior do país, que é a Constituição da República Federativa do Brasil. Lá no inciso 28 diz assim: seguro de acidente de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a sua responsabilização quando incorrer em dolo ou culpa, ou seja, as penalizações no caso da ocorrência. A obrigatoriedade do seguro garantido mais tarde, em 5 de outubro de 88, da Lei de 91. Mas não para por aí. Ainda lá atrás, bastava eu apresentar minha carteira de trabalho ou uma declaração da empresa que eu estava exposto a uma atividade, a uma profissão. O enquadramento era feito com uma simples declaração da empresa e muitas vezes uma benesse do empregador para o empregado, para ele se aposentar precocemente, na conhecida hoje aposentadoria especial. Isso lá em 91 começou a mudar. Quando nós chegamos em 28 de abril de 1995,
houve um divisor de águas. Até aqui fica enquadrada a atividade, a função, a profissão. A partir daqui, a exposição de risco. Olha o outro divisor de águas aqui. Além do seguro, agora nós temos a exposição comprovada a riscos. A partir de 1995. Acho que a grande diferença aí que o empregador não entende, ou até mesmo os empregados, é a necessidade da comprovação. E não a simples declaração, como você falou, que antigamente bastava uma declaração por alguma comodidade, benevolência e pronto. E agora não, agora é comprovação de risco. Até está me vindo aqui a memória agora, um papelzinho, meia folha, o nome dele era SB40. Quando o profissional não tinha uma declaração, não tinha CTPS, não tinha registro, isso ocorria no Muito passado. comum no proprietário rural. Hoje não ocorre mais ficar sem registro, enfim. Bom, esse empregador emitiu um documento chamado SB40. O nome do documento: Sistema de Benefício 40, uma norma interna previdenciária. Esse documento mais tarde foi substituído pelo DIRBEM 8030. Um documento mais complexo para mostrar essa exposição ao risco. Mas para combinar com a exposição ao risco veio o PPP. No próximo dia 1º de janeiro, o PPP completa 20 anos. E até hoje, a maioria dos PPP são emitidos de forma equivocada, trazendo consequências para isso. O PPP vai completar 20 anos dia 1º de janeiro. Então veja. É um documento mais complexo. Explica um pouquinho mais o que é o PPP, que daria um episódio só de PPP. Ok. E eu peço também para que o senhor explique a partir de qual momento ele foi obrigatório informar no e-social. No formato eletrônico, ele está obrigatório a partir de 1 de janeiro deste ano. Agora, anterior a 1 de janeiro deste ano, ele ainda é no meio físico papel. E a maioria das empresas ainda hoje tem dificuldade na emissão desse documento. Grandes organizações não conseguem emitir o PPP de um funcionário, porque não houve lá profissionais para orientarem as empresas sobre isso. E o PPP é dividido em 3 seções. Administrativas, com todas as informações sobre aquele vínculo, empregador e empregado, já rastreado pelo sistema, pela plataforma do e-social, e todas as informações de exposição ao risco, e as informações médicas que a partir de então ficaram suspensas pelo Conselho Federal de Medicina, que não tem a necessidade de informar ali no documento. E a grande mudança também desse novo PPP, aproveitando aí a pergunta, é que a partir dessa nova era eletrônica, o PPP segue a mesma sistemática do LTCAT, Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho, para que o profissional que emitiu o laudo tenha registro no conselho de classe. Então, acabou aquela história de qualquer um emitir documento, qualquer um assinar. Em outras palavras, a legislação previdenciária é distinta da legislação trabalhista, ela é diferente, e ela está mais avançada, mais atualizada que a trabalhista, e quando ela não tem parâmetros, ela recepciona algumas coisas da trabalhista. Elas ainda não têm uma interação completa, mas isso eu falo daqui a pouco que vai ocorrer. Futuramente. E essa legislação previdenciária, sendo mais rígida, ela determina que o laudo técnico das condições ambientais de trabalho seja emitido por engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho. E esses profissionais é que vão constar hoje lá no PPP, tanto no meio físico papel, quanto no meio físico eletrônico, ok? Quanto no meio eletrônico. E o PPP, hoje, é o documento que vai dizer se o trabalhador tem direito ou não à aposentadoria especial, uma aposentadoria precoce, para que ele seja retirado daquele ambiente nocivo antes de ser acometido por algum mal, por uma doença ocupacional, por exemplo, e que ele possa depois ter uma vida após a aposentadoria. Esse é o princípio da aposentadoria especial. Agora, tudo isso tem custo. E eu vou aproveitar essa sua pergunta e entrar nesse aspecto
para falar da importância de se investir em segurança e saúde do trabalhador. E muitas empresas estão dando um verdadeiro tiro no pé na emissão desse documento. Porque ela não emitiu, contrata uma pessoa para emitir que não conhece as condições reais de trabalho, documentos mal elaborados. A maioria dos documentos hoje, sem generalizar, por isso eu disse maioria, dos documentos que as empresas possuem, infelizmente, são verdadeiras confissões de culpa. Quando requeridas em uma ação, independente do tipo de ação, não precisa ser trabalhista, não. Quando de uma condenação, o lastro está lá no documento emitido. E foi requisitado de estar lá a prova, produzindo prova contra si próprio. A empresa tem um problema, mas eu tenho que resolver. Eu tenho que dizer o que está sendo feito. Um outro exemplo. Muita gente está lançando eventos no e-social, inclusive para o PPP eletrônico, que o funcionário tem acesso pelo gov.br desde 1 de janeiro passado. Cai no celular dele. Ele tem acesso no Basta celular ele ter dele. o meu INSS, está lá. Exatamente. Se ele percebe... eu vou te dar o exemplo aqui de um caso recente. Um cliente de porte médio, ele não tem um sistema de contabilidade próprio. Ele contratou um escritório de contabilidade. O escritório de contabilidade não sabe o que fazer com as informações do LTCAT. Exatamente. Aí terceiriza. E nem tem por obrigação, né? Muitas E vezes, né? A obrigação é do empregador. Exatamente. Exato. Agora, ele tem que ter pessoas que dê conta disso. Agora, o escritório terceirizou. Aquele profissional sabe o que daquela empresa, daquela organização. Então, isso são verdadeiros tiros no pé. Deixa eu só fazer uma parte aqui, Tadeu, para tentar explicar para o público leigo que o PPP, eles são informações que levantam as condições de risco aos danos de saúde desse colaborador que ele está exposto na empresa que ele trabalha. Diante disso, esse PPP não é um documento aleatório onde é tirado dados de uma forma simples. Esses dados são tirados a partir dos laudos de segurança que são feitos através de levantamentos de riscos muito bem elaborados, detalhados, com medições, quantificações para cada setor e função que ali existe na empresa. Diante disto, é colocado nesse laudo e depois no PPP, esse PPP é alimentado através desses laudos. Então, não é um documento genérico. Diante disso, vem realmente a importância desses laudos serem bem feitos, bem elaborados e com comprovação que eles estão certos de acordo com a necessidade de um adicional de insalubridade, periculosidade, uma aposentadoria especial. Você tem que citar a norma, tem que citar o artigo, a lei e tudo mais. Por quê? Porque isso sim vai ter algum valor. Porque senão o laudo fica de uma maneira imprestável, o PPP fica imprestável, o empresário acha que está pagando por algum laudo que vai ter algum valor, o empregado acha que esse PPP depois vai ter algum valor e daí o dano é conjunto. O empregado não tem o direito que ele poderia ter, o empregador tem o dano depois de uma ação trabalhista que ele assume uma responsabilidade de risco e de culpa, mas por medidas que esses laudos deveriam ter, medidas de ações para gerenciar esses riscos, para mudar esses riscos, com algumas atividades relativamente simples, um protetor de ouvido, um equipamento de proteção individual, proteção coletiva na empresa, você tira esse risco. Então não é simplesmente fazer o laudo, levantar o risco, colocar e pronto. Não, o gerenciamento disso, esses prestadores de serviço, eles tinham que informar. E daí um bom laudo, uma boa elaboração, ele contempla tudo isso. E aí, voltando que as legislações são distintas, o decreto 3.048, de 6 de maio de 1999, ele deixa claro os elementos que devem compor um LTCAT, um laudo técnico de condições ambientais de trabalho. A extinta portaria 3.311, ela tratava do laudo de insalubridade, que vai ser a NR15, a legislação trabalhista. Então, LTCAT é uma coisa,
Laudo de insalubridade é outra. Laudo de periculosidade é outra. Perfeito. NR 15 e 16, respectivamente. Atividades de operações insalubres e atividades de operações perigosas. Da mesma forma, a análise ergonômica do trabalho na NR 17 e laudo ergonômico é outra história. Outra história. Então, são coisas distintas. Então, os princípios da elaboração estão no decreto 3048 para o LTCAT. E é isso que vai alimentar o PPP. E aqui uma grande preocupação. Mas antes, depois vamos voltar nesse assunto aí do PPP ou E-Social. Eu queria aproveitar o gancho deixado aqui com relação às consequências aí de um documento mal elaborado. Vamos falar um pouquinho de investimento, da importância de investir na prevenção. Perfeito. Nós vamos falar do GILRAT, G-I-I-R-A-T. Qual o significado dessa sigla? Grau de incidência de incapacidade por riscos ambientais de trabalho. Grau de incidência de incapacidade por riscos do ambiente de trabalho. E nós vamos, na sequência, falar do FAP, Fator Acidentário da Prevenção, FAP, Fator Acidentário da Prevenção. Depois nós vamos falar do FAE, Financiamento da Aposentadoria Especial. Financiamento da Aposentadoria Especial. Vamos imaginar uma empresa com um salário baixo, 100 empregados. Uma folha de R$400 mil por mês, com 100 empregados. Média, R$400 mil por mês. Ano, vou arredondar, 5 milhões, 5.200, 13 meses, porque incide contribuições sobre o 13º salário. 5 milhões e 200, vou arredondar para facilitar o cálculo. Essa empresa é do grau de risco 3, é uma indústria. É um frigorífico, é um laticínio. 3. Então, o GILRAT dessa empresa é 3% sobre a folha de pagamento. Uma folha de pagamento de 5 milhões, 150 mil no ano. 150 mil, ok? Esse 150 mil ele pode virar 75 mil ou 300 mil. O que eu quero fazer no ano? Então vamos começar pelo GILRAT. Se eu investir, eu pago 75. Se eu não investir, eu pago 300. Eu quero ganhar ou quero perder? Aí eu tenho um grupo desses trabalhadores exposto ao ruído. Um grupo desses trabalhadores exposto ao ruído. Mais 6%. Vamos imaginar 50 trabalhadores. 3 milhões da folha, 6%. Mais 180 mil. Então, aqueles 75 pode virar 480. 300 mais 180. O que eu vou fazer? A propósito, o STF julgou o STF que proteção auditiva não exime a empresa do pagamento do adicional de 6% sobre a folha de pagamento. E a propósito, as contas começaram a chegar. Eu já tenho documentos disso na minha mão. Porque foi informado no E-Social. Essa economia, esse investimento, para que aconteça, deixar bem claro que é através do FAP. Eu vou explicar agora. Então vamos lá. Então, o decreto 8.213 fala do SAT, Seguro de Assistência do Trabalho. A Constituição, no inciso 28, fala do Seguro de Assistência do Trabalho. Aí, a partir de 2004, veio o GILRAT, que é o grau de incidência de incapacidade laborativa pelos riscos do ambiente de trabalho. Graus de risco 1, 2, 3. E esse grau de risco não tem nada a ver com a NR4, legislação trabalhista. Esse é legislação previdenciária. Já dissemos que é diferente. Risco leve para atividade de pouco risco, por exemplo, comércio de roupas. Risco médio, atividades por um risco um pouquinho maior, um supermercado, um hipermercado, uma concessionária de veículo. Risco 3 para as atividades mais graves, indústrias em geral. Então veja, leve, médio e grave.
eu pago isso de acordo. Esse é o meu seguro, de acordo com o ramo da minha atividade preponderante taxado pela Previdência Social. Esse é o GILRAD. É o seguro de acidente de trabalho. Esse seguro, ele é calculado anualmente. A Previdência percebeu, e já desde 2010 ela vem fazendo isso, completa agora 14 anos, dia 1º de janeiro. Ela vem dando um bônus ou um malus para as empresas, ou seja, ela bonifica para quem investe em prevenção, comprovadamente, e pune quem não investe. É aí que entra o fator acidentário da prevenção, o FAP. A Previdência tem 2 FAPs. O fator de atualização previdenciário, que é para aposentadoria, para fazer reduzir o salário do que vai se aposentar. Esse cálculo. Vai lá embaixo a renda. E agora nós estamos falando do FAP, fator acidentário da prevenção. Bônus ou malus? Você escolhe. Ganho ou perda? Metade ou dobro? Para começar a conversa. E um caso interessante. O FAP, após a vírgula, ele tem 4 casas. Décimo, centésimo, milésimo, milionésimo. As nossas calculadoras, normalmente, ela arredonda na segunda casa. E a Receita Federal tem a inteligência artificial. Eu tenho um cliente, todo ano eu tiro para ele, eu baixo o extrato do FAP, que é publicado no dia 30 de setembro de todos os anos. Até o ano passado, o prazo para recurso era 31 de outubro. A partir desse ano, o prazo para recurso é 30 de novembro. Para quem achar que está errado. Nesse cliente, anos atrás, ó, seu FAP aqui, ó, 50%, beleza? Aí teve um outro, aí teve acidente, ó, seu FAP aqui, ó, tá. Ok? Manda lá para o escritório implantar a partir de 1º de janeiro. O escritório pegou uma calculadora dessas aí tradicionais, pagou o FAP só com 2 casas decimais e arredondou para baixo. A Receita Federal mandou a conta atualizada para a empresa. A inteligência artificial pegou o arredondamento das casas decimais. Agora você imagine isso retroativo a 5 anos, quanto dá? Na multa do governo, que os juros Imagina, então, olha, são cuidados, detalhes que estão esquecendo da inteligência artificial, da criptografia de ponta a ponta. Voltando no FAP. 4 casas decimais a partir da vírgula, ok? Então, isso vem lá. Como é feito? O FAP, ele leva em consideração 4 itens. 4. Frequência do acidente. Quantos acidentes a empresa teve? Gravidade do acidente. Essa gravidade é pelos dias de afastamento, pela incapacidade temporária, permanente, É mesmo total, parcial, o óbito. Quanto custou esse acidente e vai custar para os cofres públicos? E a rotatividade da mão de obra, o turnover. Mas o que tem a ver o turnover? Uma empresa que tem entra e sai, empregado não para, tem algum problema. Eles não conseguem aprender. Então, esses 4 itens. Mas antes disso, o que o governo fez? O governo... Então, ontem eu estava em um cliente que é um laticínio. Eu analisei o FAP dele ontem. Fui lá fazer uma palestra na empresa dele, analisei o dele ontem. Do segmento de laticínio no país, nós temos 3.226 empresas. Então, o governo sabe quem são as empresas. Sim. E aí, de acordo com esse CNAE, com a classe e subclasse do CNAE, o que é o CNAE? A Classificação Nacional de Atividades Econômicas, onde a empresa fez os seus registros. O governo sabe todos os acidentes que acontecem nessas empresas, que ele vem rastreando. E aí tem o CID. É eletrônico, né? E aí nós temos o CID, a Classificação Internacional de Doenças. Ele sabe qual. Tanto é que a partir de 1 de abril de 2017,
o governo implantou o NTEP. O que é o NTEP? Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário. Não precisa de CAT. O funcionário chegou, o empregado chegou na Previdência, lá com o atestado do médico, com aquele CID, na tela vai aparecer que aquele ramo de atividade tem aquele tipo de ocorrência. Então o governo, fazendo tudo isso, ele sabe onde mais acontece e menos acontece. Ele fez a média do setor. E a partir daí, com esses 4 itens que ele levou em consideração, frequência, gravidade, custo e turnover, rotatividade, ele estabelece o FAP da empresa. E aí, isso é feito retroativo a 2 anos. Então, o FAP que vai entrar em vigor dia 1 de janeiro de 2024, próximo ano, ele foi calculado com base aos eventos ocorridos, são 2 anos, 2021 e 2022. Agora, está sendo apurado 2022, 2023, 30 de setembro publica do ano que vem, com prazo de recurso a 30 de novembro do ano que vem, que entra em vigor dia 1º de janeiro de 2025. E já vem lá o índice da empresa. Vem o índice da empresa, já tem um modelo de recurso no site da Previdência, um recurso eletrônico. Agora temos que conferir. Em um cliente eu peguei um caso enquadrado de um afastamento pelo B31, benefício 31, que não é acidente de trabalho. Fiz os ofícios, os requerimentos, a Previdência excluiu, reduziu o FAP da empresa. Então, tem que ser conferido isso também, porque quem está registrando isso lá no E-Social? Exatamente, pode ter várias formas disso, né, de burlar o interesse do próprio empregado, de realmente ser enquadrado como acidente de trabalho e necessariamente não ser, e ser auxílio-doença. Quando você deu o exemplo do frigorífico, você levantou que dos 3.200 empresas do segmento no Brasil, a gente tem uma situação muito comum de que alguns ramos de atividade eles são muito bem específicos e, de uma certa forma, muito simples para o governo ter o conhecimento desses riscos. Um posto de combustível tem alguns riscos muito próximos de outro posto de combustível, independente do tamanho, dependendo da configuração do local, uma oficina mecânica. Então, os ramos de atividade dos mesmos segmentos, hoje o governo tem um banco de dados muito bem elaborado, muito bem qualificado, informado por várias empresas do mesmo segmento. Então, esses empregadores, os empresários, eles tendem a ter uma certa inocência de achar que isso nunca vai ser responsabilizado, a empresa dele. Com a necessidade dele mesmo demonstrar os riscos, não tem como, porque existe uma legislação, existe um grupo homogêneo comum de atividades e existe uma fonte que é o governo que tem esses dados fornecidos pelos próprios empregadores, esses empresários. Então, essa declaração não foge disso. O que você tem visto isso de responsabilidade nas empresas? O quão é comum isso depois, tanto no aspecto previdenciário, trabalhista e tudo mais? O quão é comum isso, essa responsabilidade na empresa? O que você tem visto, assim, que realmente não tem como fugir disso? Okay. Como você vê isso? Deixa eu só concluir aqui essa questão do GILRAT, do FAC e do FAI. Claro. Ainda lá no FAI, isso tem que ser demonstrado para o empresário, que ele desconhece, sem generalizar. Sim. Mostrar para ele que isso aqui que ele está investindo na prevenção, naquela máquina, naquele ferramenta, naquele material. A propósito, por que acontece um acidente de trabalho? Um exemplo, motorista. Recentemente eu vi uma publicação aqui na mídia local. Presidente Prudente é uma cidade com bastante radar, 2 lombofaixas eletrônicas, estão sendo instalados mais 6 radares em outros pontos da cidade. E eu fui olhar o número de autos de infrações. Primeiro lugar, infrações de trânsito, uso do celular no trânsito. Segundo lugar,
falta de cinto de segurança. Ainda. Terceiro lugar, excesso de velocidade. E a nossa cidade é muito bem sinalizada. Pergunto, esse condutor fez curso para ser habilitado? Provas teóricas e práticas. Ele aprendeu? E o nosso trabalhador? Recentemente, até falei isso na última palestra. No trânsito, um técnico de segurança no celular, eu fui atrás dele. Recentemente, um engenheiro de segurança passeando com o Uau, o cachorrinho com a cabeça para fora, no colo dele. A córnea não é dele, né? Para danificar. O cachorrinho tomando vento, né? Então a minha pergunta é, mesmo ele sendo engenheiro de segurança do trabalho, mesmo ele sendo técnico de segurança do trabalho, mesmo ele sendo motorista habilitado, ele aprendeu? E aí eu quero levar isso para o local de trabalho. A Constituição diz que nós somos trabalhadores. Artigo 7º. A terminologia correta é trabalhador. O artigo 3º da CLT define quem é empregado. O artigo 39 define quem é servidor público da Constituição. Aí, a Constituição, ela define que nós temos direito à redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de higiene, segurança e saúde no trabalho. Inciso 22. No 23, adicional de remuneração para as atividades insalubres, penosas e perigosas. A perigosa não é regulamentada. Tem um monte de tramitação no Congresso Nacional, mas não é regulamentada. O trabalhador tem direito. Tem meios para isso. Por exemplo, um mandado de injunção para garantir esse direito. Mas o que eu quero chamar a atenção é que um trabalhador, essa é a redação do artigo 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Aqui está todo mundo incluído. Patrão, empregador, o bike boy, o motoboy, o home office. Todos. Independente se tem registro, se é informal, se é formal, todos têm direito. Todos. Terceirizados, quarteirizados, todos. Cooperativas. O direito é para todos. E é um direito inalienável, inegociável. É um direito que visa a rigidez. E esse direito constitucional, ele tem essa proteção especial, ela é dura, como nós chamamos isso de cláusula pétrea, como se fosse uma pedra. Porque todos têm direito a uma vida digna, justa, honesta, etc. E essa outra parte está no artigo 5º da Constituição Federal. E dentro desse princípio, um trabalhador é contratado por uma empresa para executar uma função, uma tarefa no meio ambiente de trabalho, manuseando coisas. Esses 4 componentes nós chamamos de componentes das atividades humanas. Trabalhador, não importa se é empregado, se é autônomo, se é liberal. A tarefa, a função, a atividade, não importa se é interna, se é externa, se é home office. No meio ambiente de trabalho, naquele local. Não importa se é intramuro, se é extramuro. Manuseando coisas, objetos, máquinas, equipamentos, ferramentas, materiais. Matéria-prima. Produto acabado. Material secundário. E nós dissemos que qualquer variação em qualquer elemento desses componentes é a variação. Esse é o nome. E a variação é o acidente de trabalho. Qualquer descompasso é uma variação.
E essa variação envolve sempre mais de um componente. O senhor deu o exemplo do motorista, né? Ele aprendeu, ele fez o CFC, a empresa deu todos os cursos para os profissionais que estão ali trabalhando com eles, para os trabalhadores. O que o senhor acha que a empresa tem que fazer além? Fiscalizar. Olha, tem aqui a questão da responsabilidade. Eu já estou chegando lá. Já estou chegando lá. Já vou chegar aqui. Não vou esquecer, não. Já. O Tico já captou e o Teco também. Então vamos lá. Aí veja, ainda naquela questão do GILRAT, do FAP e do FAI. Esse FAI aqui, o financiamento da aposentadoria especial, ele é de 6, 9 ou 12 de acréscimo. O ruído é 6%. Uma substância química pode ser 6, 9 ou 12, depende do componente. Um trabalho numa galeria, um trabalho numa tubulação, um trabalho em uma mina, é 12. Quanto vai custar isso? E se eu faço e prevenção, posso fazer de várias maneiras. Eu dei o exemplo aqui do ruído, e várias vezes me questionaram. Tadeu, eu tenho 90 decibéis. Eu preciso do trabalhador 8 horas. Eu vou dar o protetor auditivo adequado, ok. Faça tudo de acordo com o PCA, o Programa de Conservação Auditiva. Amarrado com a NR 971. Ok? Ok. Documente tudo. Livrou a insalubridade. Mas o pagamento adicional não livrou. E a CARF, Conselho de Administração de Recursos Financeiros, ela recebe o comunicado, as empresas entram com recurso, nenhum recurso foi considerado procedente no CARF. Todos estão condenando as empresas a pagarem. E as que recorreram ao judiciário também perderam. É o que está acontecendo. Eu vou esperar chegar isso na minha empresa, ao invés de investir e evitar esses problemas lá na frente? Então, esclarecido o GILRAT, o FAP e o FAI, espero que os nossos espectadores possam ter assimilado isso, que é um pouco complexo isso, né? Especialmente os nossos profissionais da área que não dizem isso. Não esclarece. Isso a empresa precisa. Quanto custa isso? Você quer gastar 75 mil? Nesse exemplo que nós demos de uma folha de 5 milhões e 200, arredondando para 5? Ou você quer gastar 480 mil? Isso é só uma das economias, porque você fazendo todas essas medidas, a consequência aí é tanto positivo quanto negativo de todas as áreas, né? Agora, nós temos um problema sério ainda, que isso com o tempo vai sendo ajustado, que são as subnotificações acidentárias. Até ontem encaminhei aqui caso de uma usina que acabou de ser condenada por não emitir comunicações de acidente de trabalho, né? Então, ainda existe isso. E também o nosso país teve um aumento muito grande, mas muito grande, no ano passado, no trabalho análogo à condição de escravo. Então são coisas ainda preocupantes. Não se emite CAT, empresa que não tem registro, condição análoga de escravo. Agora temos que pensar aqui na empresa também que está investindo. E isso vai evitar uma série de problemas, e aí nós vamos falar de responsabilidade. Se fala muito em responsabilidade civil e criminal. Muito. Esse é um assunto até que eu proponho um próximo encontro. Eu falo de 13 responsabilizações em acidente de trabalho. 13. A responsabilidade administrativa, a responsabilidade civil. Administrativa pode ser uma orientação, uma notificação, um auto de inflação, um embargo, uma interdição. Isso depois nós podemos explicar com maior detalhes. A civil, a reparação do dano. A criminal, a responsabilização pelo o evento culposo ou doloso. Acidente de trabalho pode dar cadeia, viu? Sim. Inclusive, recentemente, nós defendemos um SESMIT. SESMIT é o Serviço Especializado de Engenharia de Segurança do Trabalho. A ocorrência de um acidente fatal em outro estado, o trabalhador foi a óbito.
o diretor internacional de EHS, o diretor internacional de Meio Ambiente, Segurança e Saúde do Trabalhador também foi indiciado. O internacional. Eu tenho um cliente aqui. O diretor nacional, o gerente, o diretor local e todo o SESMIT, mais encarregado, supervisor. Então, Proprietário. Aqui eu tenho um cliente que o proprietário, um acidente por óbito, ele foi realmente envolvido como acidente culposo, né? Um óbito culposo, mas teve que responder por isso. responde. Então, Agora, e tem casos que pode chegar a ser doloso, porque aquela situação Sim. existe, é Expor. do conhecimento, é antiga e nada se fez. exatamente. E não é essa a ideia. Anterior, Isso, né? esse é o investimento. Uhum. Para evitar essas responsabilizações. Ambiental. Eu posso ter contaminado o ar, o solo, a vegetação, a fauna, o bioma. Um produto químico meu que vazou no rio. Sim. E contaminou o entorno. Como, por exemplo, aqui na região noroeste, uma fábrica de bateria que contaminou o bairro com mercúrio. As criancinhas nascendo com saturnismo. Nos dias de hoje. Né? Os TACs, os termos de ajustamento de conduta, as ações civis públicas, como essa aí que ocorreu com essa usina, por não comunicar os acidentes de trabalho, esconder acidente de trabalho, e muitas vezes com a conivência do serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho. Né? A responsabilidade tributária, a conta, os danos morais coletivos, a responsabilidade internacional, como agora o acidente recente no estado do Paraná, onde se envolveu as embaixadas do Brasil e do Haiti. Então, nós temos aqui um leque de responsabilização que pode chegar a 13, e isso pode custar verdadeiras fortunas na reparação do dano. Por quê? A vida não tem preço, mas e a reparação? Por exemplo, Mariana, Brumadinho, quanto vai se custar aquilo para reparar aquele meio ambiente? As vidas. Então, o negócio é evitar o problema. Eu digo sempre para os meus alunos assim: você tem um problema, você tem que ser o remédio. Quando você está doente, você procura quem? E você, se você seguir as prescrições médicas, o remédio certo, as doses certas, tratou. E que as empresas precisam? Um tratamento adequado. E você, E eu digo para os meus alunos, você é a cura. Exato. Você é a cura. Então, é isso que nós precisamos fazer. Aí, na questão da sua pergunta. A Lei 6.514, de 22 de dezembro de 1977, que alterou o capítulo 5, título 2 da CLT, vai do artigo 154 até o 201. Ela criou as primeiras 28 NRs, que hoje são em número de 38, com uma revogada. Então, essa é a lei, a regulamentação vieram pelas NRs. O artigo 157 e 158 estabelece as obrigações de empregado e empregador. Está ali. E depois, na NR1, também nós temos o repeteco disso, com mais detalhes, porque é a regulamentação. Responsabilidades. No teu caso, a vossa pergunta. Certa vez, cheguei numa indústria de óleo, de um amigo, grande amigo. Chegava de surpresa em outra região. Tinha meu crachá, esse amigo falou, tá aqui, ó, seu crachá. E no meu carro eu sempre andei com capacete, bota, protetor auditivo, máscara. No secador eu olho lá, 8 metros de altura, um cara sem proteção contra queda. Até mandei recentemente aí, aqui em Prudente, eu acompanhei um caso de uma queda de 2 metros de altura, pai de uma técnica de segurança,
e foi a óbito. 2 metros. Essa que eu mandei, o cara caiu o trabalhador caiu de 3 metros de altura no pátio da igreja. Imagina um em 8, né? Eu olhei aqui. Enfim, chamei o encarregado, me arruma um equipamento, Tem pega o treinamento? seu... Tem equipamento? Me arruma, a empresa investe pesado. Essa empresa é do meu amigo, investe pra valer. Pra valer. E ele me chamou porque ele teve um problema e eu fui pra ser o remédio, a cura. Então, lá tem. Eu e o encarregado subimos, mandei chamar o técnico de segurança pelo rádio. Colocamos os equipamentos no cara, descemos o cara. Levamos passar o treinamento, aí fomos verificar com o técnico de segurança. Foi treinado? Foi. Dá pra deixar esse cara na altura? Não, Não. porque ele não aprendeu. E eles estão Não aprendeu. lá, sem equipamento. Sem equipamento, não exime a É empresa nisso que eu vou de chegar. caso ocorra um E acidente. aí nós temos um grande equívoco dentro das empresas. Nós temos um grande equívoco dentro das empresas, que tudo que se faz na empresa se dá 3 dias de gancho. A minha pergunta, onde está escrito isso que é 3 dias? Quem disse isso? Quem implantou essa porcaria? Não resolve. Cadê o regulamento interno da empresa? Qual empresa tem regulamento interno? Qual empresa tem regulamento interno? Porque é no regulamento interno que nós vamos acertar todas essas questões, que o empregado vai receber cópia no dia que ele está sendo contratado. E explicado a ele. Olha, se você for pego a 8 metros de altura sem proteção contra queda, você não serve para a empresa. Porque veja a diferença. Esse meu trabalhador aqui, eu peguei ele na área de ruído, sem protetor auditivo. Esse eu peguei a 8 metros de altura, sem proteção contra a queda. Isso tem diferença? Isso tem gradação de pena? E é isso que tem que estar no regulamento, não é 3 dias. Agora, um funcionário que foi treinado, objetivamente agora na sua pergunta. Até mesmo é por isso, né? Porque ele foi treinado. Se ele não tivesse sido treinado... Agora, objetivamente na sua pergunta. Ele foi treinado. Ele recebeu cópia do regulamento. Ele passa por outros treinamentos de aperfeiçoamento, qualificação, requalificação, reciclagem, etc. Tem E que ele foi advertido verbalmente, ele foi advertido por escrito, ele tomou o gancho de acordo com o regulamento, que não é 3 dias. É o regulamento que vai definir isso. Dependendo da gravidade, esse empregado já tem que ser retirado do nosso quadro de empregados. Dependendo se é uma gravidade menor, nós podemos ir levando ele, treinando ele, mas água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, ou a água acaba. A água acabando, rua com ele. Eu não posso deixar esse cara dando mau exemplo lá na minha empresa, eu não posso deixar ele desrespeitando as normas, porque pode haver depois uma responsabilização. E eu vou ter que provar que a culpa foi exclusiva dele. Só que eu permiti ele lá, então tem uma culpa concorrente porque eu permiti. Porque tinha um responsável por ele ali dentro, né? Até mesmo que o senhor falou E que há, subiu com e há responsável. ainda um grande equívoco dentro das organizações, achando que o SESMIT é que tem que fiscalizar isso, que é o SESMIT que tem que ir lá advertir. Não, o SESMIT, de acordo com o previsto nas atribuições da NR4, de acordo com a resolução do Conselho Federal de Medicina para o médico, do COFEM, do Conselho Federal de Enfermagem para o enfermeiro do trabalho, técnico de enfermagem do trabalho, auxiliar de enfermagem do trabalho, de acordo com o CONFIA para os engenheiros, de acordo com o CAL para os arquitetos. Enfim, tá lá as prerrogativas. E não está lá a fiscalização de ambiente de trabalho. Isso não é papel deles. Não é papel de um técnico, por exemplo, dar advertência. Isso é setor de gestão de pessoas.
conhecido como departamento pessoal. Se existisse departamento de pessoal, né? Ainda falam departamento de pessoal. Que departamento do quê? Bom, enfim. E quando nós somos de responsabilidade, o negócio é grande. Conheço casos de empresários presos. Não quero fazer terror aqui não, hein? Não quero assustar. Empresas fechadas, simplesmente. A imagem. Olha, casos de empresas de exportação que tiveram. Vou dar exemplos. Nós temos empresas aqui na nossa região que tem código de conduta americano para ser respeitado aqui. Nós temos empresas aqui na nossa região que tem código de ética para ser respeitado aqui, dado outro país. E não adianta nós acharmos que as legislações são iguais. Por exemplo, uma indústria de pneu. Nessa indústria, nós temos que comparar qual a norma é mais rígida, se aplica essa norma. Lá da matriz ou essa? Nessa última empresa que eu fui fazer palestra, os países vizinhos aqui onde ela tem unidade, não tem uma legislação tão forte como a nossa. E aí nós exportamos para lá os nossos conhecimentos. Aqui os nossos países da América do Sul. Em compensação, lá no México, ela tem uma unidade que a parte de proteção contra incêndio é muito mais rigorosa do que a nossa. Lá no México. E falam mal do México. Pega o que é melhor de cada setor e se aplica nas unidades. Essa é a questão. Então, pensando aqui em investimentos. O STF, Supremo Tribunal Federal, considerou que é constitucional a terceirização. As cooperativas. E há muito tempo nós pregamos que a terceirização é a precarização do trabalho. Claro que tem empresas terceirizadas de referência. E no passado, eu tinha restrições, eu só poderia terceirizar minha atividade meio. A FII não. Agora ela é geral e restrita. Lê do engano da empresa que terceiriza e pensa que não vai ser responsabilizada. A norma da terceirização é muito clara que eu tenho que estender o que eu forneço aos meus trabalhadores para a terceira. E aí é outra encrenca na hora do e-social, é outra encrenca na hora dos documentos. Porque aquela terceira tem uma sede lá num outro estado, o funcionário dela está aqui nesse estabelecimento que é uma indústria, ela é um escritório lá. O documento daqui não tem nada a ver com o de lá. Sim. E esses empregados aqui têm que ter a informação dos riscos que eles estão expostos aqui. E isso vale para a cooperativa de trabalho, para a cooperativa de crédito, para a cooperativa de produção. Isso se estende, a norma é muito clara. E nessa questão ainda de responsabilização, é pequeno o número de empresas no nosso país que possuem um sistema de gestão integrado. E nós temos que nos preocupar aqui com qualidade de processo, de produto, de serviço. Nós temos que nos preocupar com qualidade de meio ambiente. Nós temos que nos preocupar com a segurança e saúde do trabalhador. Eu acredito que o senhor está entrando até na última pergunta que eu tenho para fazer, só para o senhor não dar continuidade e entrar. Eu não respondi ainda, mas tudo bem. É muito importante a gente entrar no assunto do e-social. Ok. Vamos entrar no assunto assim, até mesmo pelo tempo. Eu tenho uma bomba aí, hein? Que a gente tem, e é isso que eu gostaria que você trouxesse. Eu gostaria que você trouxesse essa novidade que está vindo aí. Essas infrações comuns, esse impacto imediato aí dessas consequências que o e-social foi estabelecido um prazo janeiro de 2022, foi-se não a obrigatoriedade, mas a extinção da multa no ano 2022 e a aplicação da multa a partir de 1º de janeiro de 2023. Então, e agora vem essas consequências dessas infrações. E, consequentemente,
toda uma responsabilidade aí que vai ter impacto financeiro nessas empresas, porque as multas são consideravelmente pesadas. Então, realmente, eu gostaria que você, de acordo com a sua atualização, não sei se ajuda em alguma coisa mais também Não, era para finalizar mesmo. Então, e aqui eu quero pegar... Eu vou responder, mas deixa eu fazer aqui um... Claro, uma introdução. Empresário. Técnico de segurança. Eu não vou fazer esse programa. Eu não vou fazer o LTCAT, eu não vou emitir o PPP, eu não vou informar o E-Social. Quanto vai me custar isso? Então, eu preciso saber demonstrar isso. Empresário. Multa de Ministério do Trabalho e Emprego é baixa. A maior multa que se tem do Ministério do Trabalho e Emprego é de 6.304 FIRs. A UFIR é a unidade fiscal de referência, está congelada em 1.0641. 6.500, uma multa maior. Se pagar em 10 dias a notificação, tem 50% de desconto, 3.250, a maior. Não é nada isso para uma empresa. Mas e se ocorrer um embargo ou uma interdição? Se houver uma denúncia? Se houver um TAC, um termo de ajustamento de conduta? Se isso foi encaminhado para outros órgãos, outros ministérios? A conta começou a aumentar. E começam as responsabilizações. Esse empresário dessa usina agora tem uma obrigação de fazer, que não comunicou acidente de trabalho. E se não fizer, multa diária. E se não fizer, além da multa diária, aí vão outras consequências, ou desdobramentos. Eu não emiti um PPP. Bacana. Aguenta 300 mil aí? Não são mais 6 mil, né? De um PPP de um funcionário, é recorrência, é isso que eles entendem. Claro que tem as gravidades. Ainda falando do E-Social. E as informações que estão postadas lá? Eu errei. Vou excluir. Quem disse que o E-Social exclui? O registro está lá, ficou lá. Eu vou alterar, sabe? Eu registrei aqui. Imagina a seguinte situação. Não, e ele fica muito claro, né? Que houve uma retificação. Ele deixa muito claro todo o histórico. Quem disse? Tá lá. Isso vai isentar. Tá lá. Então, isso aqui é muito complexo, porque imagina o seguinte. Meu setor deu 79 dBA low. 79 decibels na curva de compensação A na resposta lenta. A minha letra de estagiário é ruim, esse set ficou meio ruinzinho, tal. O engenheiro mandou eu ir lá, eu fui. Aí, a pessoa que vai alimentar o E-Social registra 99 e ninguém conferiu esse negócio. E já subiu. Já foi, já era. O outro detalhe do E-Social. Sabendo que eu vou ter problemas com ruído, PPPs emitidos lá desde 1 de janeiro de 2004 para os meus funcionários. FAP desde 2010. O meu ruído era 90. Agora não tem mais ruído na minha empresa. Está registrado. Esse documento LTCAT vai ter que dizer o que aconteceu. O PPP vai ter que dizer o que aconteceu. Vai ter que provar essa mudança. Vai ter que provar, tem que registrar isso. Agora, o PPP com a implantação, que já era para ter ocorrido há muito tempo, e governos, pós-governo, pressões, pós-pressões, foram adiando. E a sociedade pagando a conta. Porque quem pagava a conta somos nós, do acidente de trabalho, das aposentadorias precoces, etc. Adiando. Ele não era para entrar tão simples assim. A pressão no ano passado foi grande, então vamos começar com algo mais leve. Até mesmo para as empresas. Light. Todo mundo entender, porque a maioria... né? Mas já não tinha que ter mais tempo, o negócio é dúvidas, antigo. mas... Vem se arrastando de 91. Mas a gente sabe que até hoje é algo vem muito vindo. novo. 2004, vem se arrastando o PPP. O decreto de 99 já dizia isso.
Que tempo de adaptação é esse? É o despreparo das pessoas, não é prazo de adaptação. Adaptação É eu achar que não vai, o achismo não vai acontecer. Bom, aí se tirou um monte de risco. Deixou só a novidade. Só deixou o anexo quadro 3048. Tá baba da baba hoje preencher o E-Social. Menos de 100 riscos. A propósito, as pessoas não sabem o que são riscos e o que são perigos. Inclusive o profissional da área. Tanto é que a NR1 entrou agora para reformulação, porque a maioria não sabe fazer um programa de gerenciamento de risco ocupacional, porque não sabe o que é risco e o que é perigo. Não sabe aplicar uma ISO 45001. Bom, depois eu quero voltar no sistema de gestão, hein? Bom, aí, no E-Social, menos de 100 riscos. Olha que maravilha. O grupo técnico do E-Social, dentro de 2 anos, querem colocar mais de 1000 riscos. Que são os riscos trabalhistas que não entraram no E-Social. Quais deles? Todos os anexos da NR15 e NR9 reformulados, mais a HGIH, a Conferência dos Higienistas Industriais do Governo Americano, que já tem previsão na NR9. Então essa coisinha aí, com menos... precisa de fase de adaptação. Que fase de adaptação? Nós estamos avisando que daqui 2, 3 anos já entram os novos riscos. O documento tem que estar pronto. E isso está chegando e chegando com tudo. Porque a sociedade continua pagando a conta. Quer ver uma coisa que eu fico bravo? Terminologias erradas. Por que eu ensino isso nos cursos? Pega um documento hoje, o cara escreve risco de acidente. Aí ele põe lá cobra, lagarto, máquina, equipamento. Aí ele põe risco biológico. Que risco biológico? Risco físico, risco químico, risco... meu pai, esse cara não aprendeu nada. Você chega numa empresa, tá lá no mapa, num quadro bonito da entrada da empresa, um monte de bolinha colorida. Mapeamento dos riscos ambientais. Aonde ele leu isso? Ele não leu a NR, que é mapa de risco? A propósito, o primeiro livro de mapa de risco quem escreveu para o Brasil fui eu. O cara não aprendeu até hoje? Isso em 94? Aí, vejam vocês. O cara precisa ler a NR9 para aprender o que são os riscos ambientais. Que não são riscos, que são agentes. E o agente é que contém riscos. O cara precisa entender que não é risco ergonômico, é agente ergonômico. Ele precisa entender que não é risco mecânico, que não é risco de acidentes, é risco agente mecânico. Agente mecânico contém risco mecânico. E cobra não é máquina e equipamento. Entendeu? E sobre essas infrações imediatas agora para as empresas que começaram a chegar, cruzamento com a Receita Federal. Então, o que você tem para falar da gente? Então, o CARF já está mandando assim, e a Receita Federal do Brasil, ele já manda a notificação assim. Prazo de 30 dias para regularizar com as atualizações monetárias, sob pena de multa de mais 75% a 225% se não regularizar nos 30 dias. Então o valor tem que ser... Porque já houve a autodeclaração. Sim. Já houve a confissão. Tá lá. Então ela tá te dando um prazo agora para você regularizar. 30 dias. Paga a sua conta certinho, atualizada, dos últimos 5 anos. Ou senão eu vou te dar uma multa de 75% a 225%, você vai ainda pagar aquilo. E tem que regularizar. E não vai se isentar da regularização. O que eles não entendem é que essas infrações já começaram. Já se iniciaram, já estão aí. A fiscalização já é evidente e essas infrações começaram. Mas já. Isso já... Olha, a questão que foi colocada aqui do posto de combustível, todos eles já sabiam da notificação do benzeno que tinham que pagar a conta. Sim, é mais de década. Mais de década. Aí tá recebendo a conta. Vão recorrer, mas vão pagar a conta. Não vai se eximir da responsabilidade. Então eu penso que, em termos de investimento, nós temos que ter uma preocupação grande.
Ah, mas eu vou gastar. Não, não é gastar, é investir para não ter. Gastar é aquilo lá que você vai pagar uma multa de tanto que você não vai ter retorno. Se eu equipei essa minha máquina, que o princípio hoje é falha zero. Esse é o princípio. Mesmo que eu erre, a máquina não pode me machucar. Né? Então, o que eu investi, eu deixei essa máquina mais bonita. Poxa, eu acabei de ir numa empresa, a empresa tem 150 anos de existência. Você entra na empresa, é um brinco a empresa. Um brinco. Esse brinco no sentido de ordem, organização, limpeza. Por quê? Investe. Investe em novas tecnologias, né? Eu tenho um amigo, até fui fazer palestra para ele ontem. Ele judia da minha pessoa. Eu falei que ia trabalhar para ele só 1 ano. Ele não deixa eu ir embora. Ele me chama para tomar café ou para ir fazer uma palestra. Ele não deixa eu largar a empresa dele. Faz eu viajar 90 quilômetros, pagar 4 pedágios. Eu falei para ele uma vez, olha, eu vou fazer a palestra. Se eu pegar faltando uma tomada na sua empresa, um fio solto pelo chão, quem fez isso vai para a rua. Ele falou, fechou. Porque ele sabe que a empresa dele em ordem, 1 hora vai chegar o investidor, tá aqui, ó. É tanto. Isso. Porque isso é investimento. Certa vez eu fui chamado por uma empresa, ela foi colocada na bolsa. Para colocar na bolsa. O cara me chamou, o presidente. Cadê? Eu tô com um pepino aqui, ó. Segurança e saúde. Os investidores já pegaram. É o famoso ESG hoje. Os investidores da bolsa querem saber. Sim. Da governança, da sustentabilidade do meio ambiente no momento da compra das ações. Por que não gera um passivo isso? Ô, Tadeu, um bate-papo desse aqui, nós já estamos há quase 80 minutos, e você é docente, você é palestrante, tem um oratório, um papo, é um bico doce. Nós vamos precisar concluir agora. Vou concluir. Eu falo para meus alunos assim, olha. Eu falo para meus alunos, até nas minhas palestras, estou usando muitos na palestra, eu fui melhorando essa frase com o tempo, né? Falar em bico doce. Eu digo para meus alunos, aprenda. Quem sabe faz. Sim. Quem sabe faz. Quem não sabe fazer, vai ensinar. Então você vai virar professor. Quem sabe faz, quem não sabe ensina. Aí eu fui melhorando com o tempo. Aí eu comecei a dizer, meu aluno, quem sabe faz, quem não sabe ensina. Você que não sabe fazer, não sabe dar aula, vira crítico. Quem sabe faz, quem não sabe ensina. Quem não sabe ensinar, vira crítico. E agora, mais recentemente, encerrando aqui, e para arrebentar, quem sabe faz, quem não sabe ensina. Quem não sabe fazer, vira crítico. Como eu não sei fazer, como eu não sei ensinar, como eu não sei criticar, virei palestrante. Então você vire palestrante também. A gente vai marcar um outro bate-papo mais específico aí, realmente, com certeza. Com certeza, o assunto é muito amplo, a introdução é muito grande. E é muito conhecimento também. É muito gabarito para isso, o know-how é grande, enfim. Eu queria, em nome da clínica, em nome da agência, realmente, na minha pessoa, pessoal realmente, agradecer realmente, eu não tenho palavras para te agradecer, mas eu tenho certeza que você tem esse prazer também, isso tá na sua veia, tá no seu, é o seu combustível isso, você sabe que ensinar é um dom, e também servir, ajudar é da sua pessoa. Então, muito obrigado, você traz um know-how muito grande para essa história aí do podcast que está se iniciando, alguns capítulos, mas sempre no nível de profissionais de excelência, tanto de conhecimento como de credibilidade. Porque isso também é característica da Polivita. A gente não pode fugir disso, fazer a qualquer custo, não, jamais. Fazer o que é certo, porque o certo é o certo em qualquer cenário. Então, vai ficar as suas últimas palavras aí de agradecimento também, de conclusão aí, e que, mas não como um término aí, provavelmente uma vírgula para o próximo capítulo aí. Obrigado. Agradeço a oportunidade, o convite, espero ter sido útil. E eu sempre digo no encerramento das minhas falas, não é para acabar, é para voltar. É isso aí. Espero
é a técnica da mini saia. Mostra só um pouquinho. Para voltar. Deixa eu ver. Eu brinco muito com isso. E eu tenho muita esperança no combate ao acidente. Eu tenho muita esperança que ainda nós vamos melhorar muito ainda, porque a coisa melhorou, mas não o suficiente. Então, vamos acreditar nisso. Agradeço. Obrigado, Tadeu. Obrigado. Eu agradeço a todos que estão nos assistindo também. Eu peço para que vocês, se tiverem alguma dúvida, comenta aqui embaixo, deixa um joinha, uma curtida e inscreva no canal também, por favor. Tadeu, eu agradeço por todo o conhecimento que você passou para a gente e para todos que estão nos assistindo. Muito obrigada.